Uma boa noite a todos os nossos internautas. E estamos iniciando o programa A Palavra do Pastor. Vou estar orando, começando o programa com oração. Pai, no nome de Jesus, de quem nós somos e a quem servimos, aqui estou, Senhor, para gravar mais um programa. Abençoa aqueles que hão de ser alcançados pela Tua Palavra. Recebe nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode chamar o que o senhor quiser. E neste momento nós queremos chamar os jovens para ministrar, louvando ao Senhor. Vamos ouvi-los. Retira meus medos, toda a timidez, toda a prepotência, ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, eu sempre amei. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, eu sempre amei.
Você acabou de ouvir os jovens da AD em Santa Isabel do Pará. E agora eu chamo o Círculo de Oração, Cântico de Vitória, para também ministrar ao Senhor. Se você estiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro deita em cima do leão durante aquela noite. Pois está fora e estão. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel,
Você acabou de ouvir o Círculo de Oração da AD em Santa Isabel. E agora é a vez da banda de música, que louva o Senhor com seus instrumentos. Cadê a banda? Peça um momentinho aí, vem trazer a banda. Tanta gente que toca. Vamos trazer a meditação da Palavra de Deus. Eu desejo repartir com todos os que nos assistem através das redes sociais. Eu quero repartir o que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Este é o texto que escolhi para meditarmos. De todas as coisas que Deus criou, o homem é a criação especial de Deus. Preste atenção que o Senhor se expressa: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o ser humano é a criação especial de Deus. E preste atenção: de todos os seres que têm vida, somente o ser humano, somente o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, pode receber em sua vida o Espírito de Deus. Atente para isso. O homem, a mulher que temem ao Senhor, eles, conforme a comunhão que eles têm com Deus,
o Senhor lhe dar do seu Espírito. Nós temos isto à luz da Bíblia. Quando Jesus falou as últimas palavras aos seus discípulos, isto aconteceu no Monte das Oliveiras, e o Senhor deu a eles as últimas instruções, dizendo para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram e dali do Monte das Oliveiras eles foram para Jerusalém. O Monte das Oliveiras fica aproximadamente 1 quilômetro do Monte das Oliveiras ao muro antigo da cidade de Jerusalém. Eles foram e ficaram esperando. Depois que Jesus lhes falou, no 10º dia, eram as 9 horas da manhã, conhecido como a 3ª hora do dia, estavam eles reunidos no cenáculo e foram vistas, diz a Bíblia, línguas como de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles. E ali estavam 120 pessoas que foram cheias do Espírito de Deus. Então, por isso eu digo, o único ser que tem vida, que pode receber o Espírito de Deus, é o ser humano. Que privilégio! E nós vemos que Pedro era um pescador, e ele foi um dos 120 que ali estava, e Pedro, pela primeira vez, se pôs em pé e pregou a palavra do Senhor. E a palavra saiu com tanta unção que quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Então veja o que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher que se enche do Espírito de Deus. E que privilégio, não é? Ser criado, não é? E ter a imagem e a semelhança de Deus. Foi o próprio Deus quem se expressou assim. Então, entenda que Deus nos criou para a sua glória. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Eu acho uma aberração quem tentou e quem talvez ensina que o homem veio do macaco. Isso é uma grande aberração. Professores ainda, né? Pessoas tentam ainda, viu? Ensinar pessoas e dizer que o homem veio do macaco. O homem veio de Deus. Se eu fosse ler aqui a biografia, viu? Dos aqueles que, falando da genealogia, a genealogia partindo de José, partindo de Jesus até Adão. O Dr. Lucas escreveu isso, a genealogia de Cristo. É diferente a genealogia de Cristo. Ela vem de Jesus, não é? E vai até Adão. E quando chega na hora de dizer Adão, diz assim, Adão de Deus. Então a nossa origem está em Deus. O ser humano é o único ser na terra que teve o privilégio dado por Deus de ser criado à imagem e à semelhança do próprio Deus. Que coisa linda, não é? E Deus nos criou, eu volto a dizer, para a sua glória. O ser humano foi criado para a glória de Deus. E é bom que as pessoas entendam isto.
para então agradar a Deus na terra. Viu? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E o primeiro casal a existir na terra, eles tinham vida espiritual. Eles tinham comunhão com Deus. O Senhor Deus deu um jardim, viu, com frutos para alimentação. Não lhes faltava nada. E ainda pela viração de cada dia, Deus falava com eles. Mas Deus os advertiu, porque no jardim que lhes foi dado, tinha uma árvore, que a Bíblia diz, árvore que produzia fruto, viu? E aquele fruto ali foi posto para testar a obediência do primeiro casal, porque Deus lhe disse, da árvore que está no meio do jardim, viu? Vocês não poderão comer dela, viu? Porque é a árvore do bem e do mal. E a serpente, mais sagaz do que os outros animais, falou com Eva e torceu o que Deus disse. Satã é perito em enganar as pessoas. Se você ler o que Deus disse para Eva e Adão, você vai ver que Satã distorceu, viu? E enganou a primeira mulher. Porque Satã disse a ela, Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, sereis como Deus. Olha aqui, quem é que pode ser igual a Deus? Qual é o ser que pode ser igual a Deus? Não existe ninguém que seja igual a Deus. E ela ainda disse mais Satã, no dia que comerdes deste fruto, o fruto desta árvore, sereis como Deus, e se vos abrirão os olhos. Olha aqui. E ela comeu, desobedeceu e deu a Adão, e ele comeu também. E aí, perderam, morreram espiritualmente, perderam a comunhão com Deus, foram expulsos do jardim, e a Bíblia diz que Deus colocou um querubim com a espada desembainhada para eles não mais entrarem no jardim. Aí entrou no mundo o pecado. Entrou no mundo a maldição. Aí, João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo humano, de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio ao mundo por acaso. Foi o presente de Deus dado ao mundo humano. E Jesus veio com um propósito, não veio para condenar ninguém, mas buscar e salvar os que se haviam perdido. E quem se perdeu? Toda a raça humana. O pecado atingiu a todos. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Jesus veio trazendo o ministério da reconciliação. Porque os nossos primeiros pais se desviaram lá no início. Deixaram a Deus. A desobediência entrou no mundo. A lei do pecado e da morte entrou no mundo. Mas Jesus Cristo trouxe vida, trouxe paz, e aqueles que nele creem têm a vida eterna.
ele foi taxativo em dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, do verbo ter, a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus veio para tirar o ser humano, viu, do pecado e da morte. Estou falando de vida eterna, porque nós somos diferentes dos animais irracionais. Os animais irracionais, eles morrem e não têm prestação de conta com ninguém. Mas os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, eles têm que tomar uma decisão na sua vida. Eles têm que saber que Deus está acima de tudo e de todos. E procurar a comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus é através de Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele ficou entre a terra e os céus. Então ele só é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando alguém vem a Jesus, está vindo ao Pai. E esta operação é espiritual. O Espírito Santo entra em cena, convence o pecador através da palavra, o pecador aceita Jesus e está vindo ao mesmo tempo ao Pai. Entenda isto. Eu não vim ao mundo por acaso. Você também não. Nós não somos frutos do acaso. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E precisamos honrar o Senhor, ser grato a Ele, porque nos colocou na terra. E nós temos que entender isso, que o ser humano é privilegiado. Os únicos seres, o ser humano, o único criado à imagem e à semelhança de Deus. E Deus quer que vivamos eternamente. Nós somos criados por Deus com este objetivo. Se os primeiros homens, os primeiros da terra, se eles não tivessem, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles existiriam? A prova disto que os primeiros homens viveram séculos. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, com 969 anos. Aí Jesus veio. E agora em Cristo nós temos a vida eterna. Depois de vivermos aqui na terra o tempo dado por Deus, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, aqueles que estão andando no caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eles, depois que saírem da terra, eles viverão eternamente. Para você ter uma ideia, os que morrem em Cristo são levados ao paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos. E os que não buscaram em Jesus o perdão dos seus pecados, não deixaram a vida pregressa, andaram da maneira que bem entenderam, fizeram o que bem desejaram fazer, eles têm uma direção que não é a direção daqueles que dormem no Senhor. Há uma diferença. Aos que dormem no Senhor,
quer dormir no Senhor. Os que morrem e são levados ao paraíso. E aos que morrem e descem ao Hades. Só tem esses dois destinos para os que morrem na terra. Primeiro, os que dormem no Senhor, os que morrem em Cristo. João diz assim: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas e suas obras os sigam. E aqueles que morrem no Senhor, antes de fechar os olhos, antes do Espírito sair do corpo, eles já contemplam anjos de Deus que descem para levá-lo. E aqueles que morrem sem Jesus, antes de fechar os olhos, já contemplam demônios que vêm para levá-lo ao Hades. Entenda isto aqui. Isto é muito sério. Cuide da sua comunhão com Deus. Cuide. O Senhor te ama. Se alguém está me ouvindo, creia nesta palavra, porque Deus ama você e quer que você tenha a vida eterna. Deus nos criou com este propósito, para vivermos eternamente. Eu estou chegando ao final desta meditação. Eu espero que o Espírito de Deus tenha comunicado com você esta palavra. Que Deus abençoe a todos os nossos internautas e tenha uma boa noite com a bênção de Deus.